A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno por 331 votos a favor e 168 contrários o texto base da PEC da transição. Quem vai trazer todos os detalhes dessa votação importante é a repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. Verdolim, conta pra gente o que muda com essa decisão, mas é importante lembrar, tem uma segunda votação ainda, né? Tem sim, Daniel. Bom dia para você, para Elisângela, para todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã. A expectativa é de que nova sessão comece logo mais às 10 horas da manhã. Ontem foi um dia inteiro de negociações para garantir a aprovação da matéria. A expectativa é de que o segundo turno seja muito mais rápido e muito mais tranquilo e o placar seja mais ou menos parecido. Logo depois de aprovar na Câmara, Daniel, é preciso que o texto retorne ao Senado Federal, porque houve alterações na proposta. As negociações começaram ontem logo cedo e uma das principais alterações que foram apresentadas foi exatamente a redução do tempo de validade das novas regras. O Senado tinha aprovado 2 anos, acordo ontem de lideranças passou para 1 ano. Então, essa PEC do fura-teto só vai valer no ano que vem, em 2023. A partir daí, deputados e senadores vão ter que buscar uma outra alternativa para garantir recursos para o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família no ano que vem, serão R$ 600 pagos mensalmente, tem R$ 165 para crianças de 1 a 6 anos de idade. Vale ressaltar também que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional as chamadas emendas de relator, foi necessário também buscar uma alternativa para que garantisse, para que o governo de transição garantisse apoio à proposta da PEC lá no Congresso Nacional. Então foi decidido o seguinte: dos 19 bilhões de reais foi dividido meio a meio. Metade das emendas serão emendas impositivas individuais de deputados e senadores, aquelas que o governo federal precisa efetivamente pagar. A outra metade vão ser recursos que o governo federal poderá utilizar da forma que achar mais conveniente. Com isso, a partir do ano que vem, deputados e senadores terão novamente quase 20 bilhões de reais em emendas individuais. E o governo federal, algo em torno de 9,7 bilhões de reais para que os ministérios possam destinar recursos para obras. Houve alterações também no que diz respeito à questão envolvendo o pagamento, o prazo de 2 para 1 ano, o espaço fiscal de 6% do excesso de arrecadação vai poder ser utilizado para investimento, isso já estava sendo previsto pelo Senado Federal, e algo em torno de 24 bilhões poderão ser utilizados pelo governo. São recursos do PIS/PASEP que hoje estão esquecidos nos bancos. Então, o que a gente tem ainda para votar hoje? Segundo turno da PEC, depois primeiro e segundo turno lá no Senado Federal. Orçamento Geral da União, que precisa ser aprovado antes do Natal, só vai ser votado segundo a Comissão de Orçamento, depois de terminada a discussão em torno da proposta de emenda constitucional do fura-teto. Então, a gente ainda tem bastante trabalho entre hoje e amanhã aqui em Brasília, depois da votação do orçamento. A expectativa é de que deputados e senadores entrem de recesso. Pois é, muitos compromissos, certamente a Luciana Verdolim vai acompanhar, vai trazer todas as informações aqui na programação da Jovem Pan News. Até daqui a pouco, Luciana. Seguimos com análise e com opinião. Coronel Tateu, que também é deputado, seja muito bem-vindo, ótimo dia para o senhor. Queria a sua avaliação acerca dessa aprovação por parte da Câmara dos Deputados, PEC da transição em primeiro turno. O texto base está pronto, fez mais sentido? De vigência de 1 ano para o senhor, queria a sua análise. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia para a Elisângela também, para todos que nos assistem. Um ótimo dia para todos. Bom, vamos lá. A Câmara continuou sendo Câmara dos Deputados. Voltou ao que era, com as negociações de cargos, ministérios, recursos. E aí, pela votação de ontem, a gente pode perceber muito bem que aquela base do presidente Bolsonaro, ela não existe mais. Já migraram, todos já foram para a base do próximo governo, do governo Lula, e os nomes precisam depois ser anunciados para que a população conheça
qual é o tipo de político que vai estar lá na Câmara dos Deputados pelos próximos 4 anos. Fazendo um levantamento dessa votação, Daniel, o curioso é observar algumas coisas que me acenderam os olhos, como, por exemplo, deputados de estados do Norte e Nordeste praticamente votaram em peso com a PEC. Não é à toa que essa PEC alcançou ontem 323 votos, se eu não me engano. E quando você observa estados como a Bahia, o Ceará, o Piauí, você vai observar que os deputados praticamente votaram com unanimidade para a PEC. São raras as exceções de deputados que votaram contra. Quando você vai para o outro lado do país, vem para o sul do país, e você vê Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a votação ficou mais dividida. E isso praticamente acompanha mais ou menos o que foi a votação das eleições de 2022 e até mesmo de 2018. Uma outra curiosidade, Daniel, é quando você observa os partidos. Aqueles partidos que estão negociando ministérios na esplanada, e vamos lembrar aqui a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem agora, que são 37 ministérios, e aumentou mais 2 ministérios, então a esplanada dos ministérios realmente vai ficar pequena. São 37 ministérios e a maioria deles será distribuído aos partidos. E aí, quando você espelha isso dentro da votação da Câmara, você vai perceber que alguns partidos praticamente fecharam consenso pelas promessas dos ministérios, como o MDB, o PSD e até mesmo o PP, partidos esses que eram da base do Bolsonaro. Então, está aí de uma forma escancarada. A população, lamentavelmente, não sabe o dano que essa despesa vai causar nas contas públicas e o reflexo que isso vai ter depois na inflação, no giro da economia, na alta de juros e depois o desemprego. Vai ser praticamente nessa sequência. Eu estava aqui lembrando, inclusive, nas últimas semanas nós tivemos aqui entrevistando cerca de 4 economistas do IBMEC, né, que eu respeito, não só o Instituto, mas principalmente as pessoas que nós entrevistamos. E todas elas foram unânimes em falar da perversidade que é para o Brasil e principalmente para os brasileiros, que são essas pessoas que vão pagar contas, somos todos nós brasileiros, da aprovação dessa PEC. E todos eles, então, falaram, isso daí não é o remédio seria enxugar as despesas mesmo e trabalhar com aquilo que tem no caixa. Mas, infelizmente, a nossa classe política, ela não quer saber do povo, ela quer saber dos recursos. E para finalizar, Daniel, falando dos recursos, que belo quinhão ganharam deputados e senadores, fazendo uma conta que mais ou menos por cima, foram 9,7 bilhões que foram acrescentados em emendas impositivas, e somando o que os deputados já têm com o que vai vir, vão ser cerca de 36 milhões de reais para cada um.